No vídeo de hoje, o relato da conversão do pastor David Young Cho, falecido no dia de hoje, 14 de setembro de 2021. O relato de sua conversão foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em 2 números, em 2 edições. A primeira em maio de 1974 e a continuação do testemunho em junho de 1974. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ele, Young Cho, leu como Jesus curou os enfermos e moribundos e começou a sentir desejo de um encontro com esse Jesus. Quem sabe ele me ajudará, pensou, mas lembrou-se das vezes que havia amaldiçoado a Jesus. E isso talvez fosse o motivo para que Jesus não o atendesse. Prosseguiu lendo a Bíblia, procurando alguma passagem que revelasse que Jesus odiava os pecadores, mas não as encontrou. Ao contrário, achou passagens que mostravam como Jesus perdoou a mulher adúltera e libertou o homem endemoninhado. Passagens que diziam que ele sempre recebeu os pecadores e enfermos. E assim foi compreendendo que ele, o mais pobre dos pobres, era um grande pecador que estava morrendo de tuberculose e poderia ser aceito por esse Jesus Cristo tão bom. A moça que lhe dera a Bíblia não voltou mais e Young Cho não tinha seu endereço. Por isso não sabia como conseguir entrar em contato com ela. Agora estava ansioso para que alguém lhe viesse explicar como ele poderia conhecer esse Jesus. Sentindo melhora no seu físico, Young saiu pelas ruas indagando de um e de outro como encontrar o endereço da jovem. E certo homem informou-se da existência de uma missão onde havia um sacerdote americano e quem sabe lá, Young Cho, poderia encontrar a moça que procurava. Mas o jovem estava tão fraco fisicamente que só podia caminhar alguns passos, sendo obrigado a descansar. Não teve outra alternativa que não fosse implorar ao transeunte para que o levasse a essa missão. Ao chegar ali, encontrou um povo reunido e cantando hinos. Seus rostos brilhavam. O sacerdote americano levantou para pregar. Young ficou surpreso porque o sacerdote não usava um manto comprido como era costume dos sacerdotes budistas. O americano falava por intérprete, mas as palavras penetravam o coração do jovem Cho. E quando foi feito o apelo, ele foi o primeiro a ir na frente. Depois foi conduzido a uma sala à parte, onde lhe explicaram o caminho da salvação. Depois oraram a Deus, pedindo para que lhe perdoasse os pecados. Durante a oração, grande paz desceu sobre seu coração. Era a nova vida de Deus, e ali mesmo foi tomado de uma alegria profunda. Pensou que fosse vomitar sangue outra vez, mas ao invés disso sentiu o gozo do Senhor invadir sua alma. Desejou cantar, mas não sabia. Então perguntou ao missionário, que para ele era o sacerdote Louis Richards, o qual tivemos o privilégio de conhecer em Hong Kong, se aquela experiência que estava tendo era real ou estava sendo hipnotizado. O irmão missionário Richards informou de que aquilo era real, era a presença de Deus, que não havia nada de hipnotismo, que era Jesus, a nova vida que entrava no seu coração. Young voltou para casa com o seu coração a jubilar pela experiência de conhecer a Jesus. Em casa, comunicou aos seus familiares o que lhe havia sucedido. Na Coreia, servir a Jesus
significa que a pessoa deixa de adorar os espíritos dos ancestrais. Isso muitas vezes provoca a expulsão do lar. A irmã de Yonggi-cho, muito amada por ele, implorou-lhe para que não abandonasse a religião da família, mesmo como aqui no Brasil, em relação ao catolicismo romano. O pai, que também tomara conhecimento da nova situação de Yong, disse-lhe que não mais se interessava pelo filho. Se vivesse ou morresse, seria a mesma coisa, e ordenou-lhe que deixasse o lar. O pobre moço juntou os poucos pertences que possuía e foi procurar um tio, mas esse também lhe disse: "Você, cristão imundo, não pode ficar aqui, vá-se embora." Yonggi-cho não tinha para onde ir, mas o gozo do Senhor permanecia no coração. Já ia em direção às montanhas para lhe aguardar a morte, quando se lembrou que devia voltar para agradecer àquele americano que o havia ajudado a encontrar-se com Jesus. Ao chegar à residência do americano, declarou: "Muito obrigado, irmão Richards, por me haver levado a Jesus Cristo. A minha família me expulsou de casa e agora vou para as montanhas a fim de aguardar a morte. Mas antes de ir, queria que o Senhor soubesse que sou muito grato por tudo." Nessa hora, o missionário Richards puxou-o para dentro de casa e citou para ele a passagem do Salmo 27:10, que diz: "Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá." E o irmão Richards e esposa receberam o jovem Cho em seu lar. Ao participar da mesa que a irmã Richards preparou, Yong chorou e disse: "Eu não sabia que me amavam tanto assim. Não sou parente. Como podem me amar tanto?" A resposta que ouviu foi: "Jesus nos salvou também e o seu amor nos constrange a isso." Enquanto o jovem tomava a refeição, o missionário Richard explicava-lhe as passagens da Bíblia que falam da cura divina. Explicou que a palavra de Deus tem um poder maravilhoso. A notícia era boa demais para ser verdadeira. Yong começou a decorar essas muitas passagens e então, certo dia, estava disposto a pô-las em prova. E, fechando a porta do quarto, começou a orar a Jesus, dizendo: "Jesus, quero um encontro contigo. Quero te consultar sobre o futuro de minha vida." Ele esperou, mas Jesus não apareceu. Fechou os olhos na suposição de que assim facilitaria o aparecimento de Jesus, mas não teve visão alguma. Por isso, orou o dia todo e à noite, já exausto, deitou-se para dormir. De repente, houve um clarão muito forte. Parecia que o quarto estava cheio de neblina azul diferente. A princípio, chegou a pensar que estivesse ocorrendo um incêndio. Tentou chamar alguém, mas a voz não saía. Desesperado, olhou para um lado e para o outro e viu 2 pés. Olhando mais para cima, viu um manto branco e o rosto da pessoa brilhava como o sol. E notou que na sua cabeça havia uma coroa de espinhos que perfuravam a sua fronte, fazendo sair sangue. Então, Yonggi-cho pôde identificar. Era Jesus Cristo. No momento que sentiu e viu a presença do Senhor Jesus Cristo, Yonggi-cho foi envolvido pelo amor de Deus em todo o seu ser. Ele testifica que seus deuses do templo de sua mocidade eram deuses de medo e imprecações. Sempre ia aos templos para implorar aos seus deuses para que eles não o castigassem. Porém, naquele instante, sentia o quanto Jesus era diferente. Sentia seu amor e o medo saiu do seu coração. Era uma alegria maravilhosa. Os seus lábios e sua língua começaram a falar. Tentou parar
mas não foi possível. Era a gloriosa experiência do batismo com o Espírito Santo que muitos negam, preferindo permanecer numa teimosia estulta. Yong-Cho, como não houvesse recebido ensinos suficientes sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo, não podia compreender que a experiência poderia ser aquela. Só podia sentir que era maravilhosa. E quanto mais falava em línguas, mais sentia o envolvimento glorioso no seu corpo. E quando voltou a si dessa experiência de êxtase, Jesus já havia desaparecido dali, pois o jovem Cho teve a experiência da presença da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não uma visão ou uma coisa parecida, não. Como alguns procuram argumentar, pela sua falta de fé e por comodismo. Mas a presença de Deus continuava em sua alma e na sua vida. E com isso ele esqueceu da dor no pulmão e no coração e saiu correndo em direção à igreja. E ali contou ao Richards que tinha visto Jesus e que falara língua estranha que ele, Yong-Cho, não sabia o que era. Então, pacientemente, o irmão Richards explicou-lhe que a experiência que ele, Cho, tivera era idêntica àquela dos 120 discípulos em Jerusalém no dia do Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, que ele, Yong-Cho, havia sido batizado com o Espírito Santo. Ao ouvir essa explicação, Yong chorou de alegria. Essa experiência o impulsionou a sair pelas ruas testificando de Jesus. E à medida que as forças físicas iam sendo restauradas, ele ia de casa em casa. Um dia, quando fazia umas visitas, ele notou que não sofria mais nada dos pulmões, nem aquela falta de ar provocada pela doença do coração. Resolveu, por isso, ir a um hospital e ali procedeu a rigoroso exame de raio-x, fim dos quais o médico lhe disse que seus pulmões estavam completamente sãos. Não havia nem tuberculose e que o coração tinha voltado ao normal. Certo que Jesus o havia curado, o jovem Yong continuou a trabalhar para seu Jesus. Matriculou-se no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Seul. Curado e aprendendo as verdades contidas na Bíblia, ele era agora um jovem feliz. Quando terminou o estudo no Instituto Bíblico, saiu a evangelizar, pregando nas ruas e nas praças. Depois, instalou uma tenda de lona e continuou a evangelização. O povo, despertado pelos sinais que Deus operava, afluía em massa e em pouco tempo sentiram a necessidade de um lugar permanente para reunir o povo que ia crendo em Jesus. Por isso, compraram uma propriedade no centro da cidade de Seul e o avivamento continuou atraindo multidões para as reuniões. Em pouco tempo, foram obrigados a ampliar o templo e ainda desdobrar as reuniões de domingo, realizando cultos na parte da manhã e à noite a fim de poder atender ao grande número de crentes. E ultimamente construíram um templo tão grande que comporta 10.000 pessoas assentadas, sendo este até agora o maior templo evangélico do mundo, e nesta monumental casa de oração realizou-se a 10ª Conferência Mundial. A Igreja Assembleia de Deus em Seul recebe em média 1.000 novos membros cada ano, sendo que a Igreja em Seul atualmente possui 18.000 membros em comunhão, naturalmente, fora os congregados. O irmão pastor Yong-Cho recebeu os delegados de uns 39 países que compareceram à 10ª conferência, cujo tema era Ungidos para Pregar. E o próprio Yong-Cho personificava esse tema,
pois ele é realmente um ungido especial do Senhor, no sentido de que Deus lhe outorgou uma liderança especial. As reuniões, quer no templo da Assembleia de Deus, quer no estádio, caracterizavam-se pela maior ordem e alegria da experiência pentecostal. Todos nós, de forma, dávamos graças a Deus por este grandioso avivamento dado a esse país, apesar das divisões políticas devido às guerras. No estádio de Seul, as reuniões se realizavam à noite e no domingo, dia do encerramento, a reunião foi à tarde. Foi uma experiência singular ver uma multidão de mais de 40 mil coreanos reunidos, sentados no campo de esporte, todos cantando em língua coreana e acompanhando com o corpo, segundo o costume da terra, o ritmo da música. Durante aqueles dias de conferência, cerca de 2.000 almas se entregaram a Jesus, aceitando-o como Salvador. A caravana de brasileiros considerou a visita a Seul um grande privilégio que jamais esquecerá. Lembramos ainda que foi em Seul onde Billy Graham, no mês de junho deste ano, 1973, dirigiu a sua maior cruzada de todos os tempos ali em uma praça pública. Próximo à Assembleia de Deus, reuniam-se mais de 1 milhão de pessoas para ouvir a mensagem de Deus. Essas reuniões só foram possíveis nessa proporção devido à estreita cooperação de todos os evangélicos. Contudo, todos consideram o irmão Yong Cho o maior líder evangélico de todo o país. Terminada a conferência em Seul, no dia 23 de setembro, seguimos a viagem com destino a Hong Kong. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.